Senhor nosso Deus, eis a tua palavra lida e que há de ser proclamada nesse momento. Te pedimos que o Senhor venha nos conduzir e que tu venhas a falar conosco de forma apropriada, dando-nos o conhecimento das Sagradas Escrituras. Que o Senhor possa de maneira clara falar ao nosso coração nessa noite. E muito obrigado por mais uma oportunidade que aqui temos, estando em tua casa, em tua santa presença, de aprendermos mais e mais das Sagradas Escrituras. Assim nós oramos, no nome e por amor de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, o título do sermão desta noite é Páscoa, a vitória sobre a cruz, consumação. Páscoa, a vitória sobre a cruz, consumação. No sermão da semana passada, aprendemos que Páscoa deriva da palavra hebraica Pessah, que significa passagem, ocasião em que Deus visitaria a terra do Egito. Essa passagem de Yahvé traria tanto libertação para Israel, quanto a condenação para o Egito, através da morte dos primogênitos, que era a 10ª praga sendo derramada. Conforme está em Êxodo, no capítulo 12 e versículo 22, a Páscoa significava o Senhor passando pela terra, ferindo os egípcios e trazendo libertação para a casa do povo hebreu. Aprendemos também que a Páscoa se desenvolvia em 3 fases. A primeira fase era a preparação da Páscoa. A segunda fase é a consumação da Páscoa, a redenção de Israel. E a terceira fase, a saída do Egito, uma festa no deserto. Aprendemos que a preparação da Páscoa envolvia a escolha antecipada e a separação de um cordeiro macho de 1 ano sem defeito, que ficaria desde o 10º dia do mês de Abibe até o 14º dia no convívio da família, justamente porque tudo que era preparado deveria envolver toda a família. Desde a separação do cordeiro, a separação das ervas amargas para a refeição, o pão sem fermento a ser utilizado, os ramos de sopo que serviriam como pincel para a aplicação do sangue nas portas, e a instrução, bem como a preparação para as crianças para todo aquele ritual da Páscoa. Aprendemos também que Páscoa é a máxima da imagética, da expressão de imagem de Yahvé, a fim de apresentar ao seu povo o plano da redenção, sem qualquer tipo de dificuldade de compreensão. Páscoa, aprendemos, é a pedagogia e a didática de Yahvé para o seu povo, até vê-la consumada em seu Filho Jesus Cristo na terrível cruz do Calvário. Aprendemos também que foi por isso que Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro Pascal, chegou em Jerusalém no 10º dia do mês de Abibe, exatamente como foi estabelecido desde Êxodo capítulo 12, e permaneceu na cidade por 5 dias, à vista de todos, e dedicou-se exclusivamente ao ensino. Porque, repito, Páscoa é didática, é pedagogia de Yahvé para o seu povo. Hoje, falaremos sobre a consumação da Páscoa, a segunda fase. Pois bem, voltamos então agora os nossos corações e os nossos olhares para Êxodo capítulo 12, o crepúsculo do 14º dia daquele mês de Abibe, que veio a ser o primeiro e o principal dos meses. O povo estava em êxtase, estava na hora de se iniciarem os trabalhos pascais. Ouçam, o ritual era realizado no seio da família. Não havia altares, mas a sala da casa. Não havia santuários, nem sacerdotes para celebrarem a Páscoa. O pai da família era o responsável por imolar o cordeiro. Isso ele fazia à vista de todos os presentes. E não se tratava de algo exatamente bonito que era realizado pelo pai da família. Um animal estava sendo morto. Era algo muito sério. A celebração se dava de forma semelhante ao que sempre foi celebrado por pastores no campo. Tudo era muito simples, porém muito significativo, porque se portavam aqueles pastores como nômades que não tinham terra definitiva, que caminhavam até um destino final a ser apontado por Deus. Naquele entardecer, o pai então feria o animal de morte, deixando que seu sangue escorresse numa bacia, com ramos de sopo, uma erva aromática. O sangue do cordeiro, servindo de tinta, marcava com a sua cor rubra
as ombreiras e as vergas da porta. A casa estaria marcada para a passagem de Yahvé. A carne era assada no fogo. Nada podia ser cozido. Tudo consumido era assado no fogo. Na refeição da Páscoa, a carne assada era o principal, numa espécie de banquete da família reunida, que era acompanhado de carnes, além da carne pascal, os pães sem fermento e as ervas amargas, ervas nascidas naquele mesmo deserto. A celebração da Páscoa exigia dos participantes uma postura peculiar. Era necessária uma atitude de marcha e de pressa. Usar vestimentas para viagem. As vestes deveriam estar amarradas nas cinturas. As sandálias deveriam estar atadas aos pés. O cajado deveria estar posto na mão. A família pastoril estava pronta para sair ao receber a ordem de partida da parte de Yahvé. Isso era Páscoa. E muito embora um dos motivos da festa fosse afugentar o medo do exterminador que passaria a retirar a vida de todos os primogênitos do Egito, as casas do povo hebreu também enfrentavam grande tensão naquela primeira noite de instituição da Páscoa, porque de fato o destruidor passou pela terra a tirar vidas humanas e vidas dos animais, de todo o primogênito que habitava no Egito, exceto da casa dos hebreus. As crianças, em seu turno, eram instruídas a fazerem perguntas aos pais sobre aquela ocasião específica, que variava em torno de argumentos como veremos a seguir. Primeiro, eles perguntavam, por que esta noite é diferente de todas as demais noites do ano? E o pai diligentemente explicava sobre a passagem de Yahvé, da importância daquele evento de dimensões verdadeiramente cósmicas, apontando para a remissão que Jesus Cristo traria para a sua igreja. Realmente não era uma noite como as demais noites, não. E a pergunta definia o tom pesado daquele diálogo. A segunda pergunta, por que comemos pão sem fermento nesta noite? E o pai explicava que não daria tempo dos pães levedarem, porque Yahvé tinha pressa para libertar o seu povo da opressão, do jugo e da escravidão da terra do Egito. A terceira pergunta dizia, por que comemos o cordeiro com ervas amargas nesta noite? E o pai também diligentemente explicava que era uma lembrança da amargura da escravidão e da necessidade de saírem com pressa do Egito para nunca mais voltarem. Toda a preparação ocorrida durante os 5 dias anteriores conduzia a família até aquele momento. Nada poderia ser negligenciado. Algo muito sério estava acontecendo. O drama terrível da passagem de Yahvé estava, enfim, se realizando. E é isso exatamente. Páscoa significa Jesus entrando na casa e impedindo que o destruidor também entre. Isso é Páscoa. Agora pensem, o que estaria acontecendo em João nos capítulos 18, 19 e 20, que não fosse exatamente a consumação da Páscoa na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo? Sim, a Páscoa estava sendo consumada agora de uma vez por todas. Não mais seria um sacrifício a ser repetido anualmente e a participar de um dia como o calendário litúrgico. Não. Ouçam, no início do sacrifício vicário de Jesus Cristo, do seu martírio e de seu suplício, Jesus começou exatamente no anoitecer, no entardecer, no crepúsculo da quinta-feira, 14º dia do mês de Abib, após ele haver participado daquela que seria a última Páscoa com seus discípulos. Sim, Jesus participou da última Páscoa com seus discípulos. A última Páscoa celebrada pela igreja é aquela Páscoa que Jesus serve para os seus discípulos. A partir daquele momento, o Senhor estabelece a sua mesa, a mesa do Senhor, a Santa Ceia, cujos elementos, o pão e o vinho, representam o seu corpo e o seu sangue, que no dia seguinte, na sexta-feira, seriam vertidos. A partir daquela noite, o sangue de suas costas, de seus lombos, de sua barriga, através dos chicotes da sua fronte marcada pela coroa de espinhos, o sangue começava a ser vertido e de forma cabal na cruz do Calvário, na sexta-feira. Isso é Páscoa.
O que acontece no capítulo 18? Vejamos. Versículos 1 e 2 do capítulo 18, Jesus vai ao Getsêmani com seus discípulos. Haviam acabado de participar da primeira ceia da igreja. No capítulo 18, versículos 3 e 4, Judas com guardas vai ao mesmo lugar para prender Jesus. Um daqueles que participou de toda a vida de Jesus, de todo o ministério de Jesus, agora era capaz de trair da forma mais vil o seu Senhor e Mestre. No capítulo 18, versículos 12 a 14, Jesus é preso e levado em primeiro ao sumo sacerdote Anás, sogro de Caifás. Em 18, dos 15 a 18, Pedro segue Jesus, mas nega conhecê-lo por 2 vezes. O único discípulo que acompanha Jesus, o acompanha de longe e agora o nega por 2 vezes. Em João 18, 19 a 24, Jesus é interrogado por Anás e depois enviado a Caifás. Em João 18, 25 a 27, Pedro, pela 3ª vez, nega Jesus Cristo. Diz que não o conhecia. E então houve o toque da trombeta romana indicando a troca do turno, a metáfora do galo que cantou. Em João capítulo 18, versículos 28 a 32, Jesus é levado para o pretório de Pilatos, logo de manhã cedo, a fim de ser julgado por ele. Em 18, 33 a 38, Pilatos questiona os judeus sobre as acusações contra Jesus, e Jesus afirma que seu reino não é deste mundo e que veio para dar testemunho da verdade. Em nenhum momento ele vindicou qualquer reino terrestre. Em João 18, 39 a 40, Jesus é interrogado por Pilatos sobre o que é a verdade então, ele queria saber. Pilatos tenta libertar Jesus de qualquer forma, mas não consegue, enquanto a multidão enfurecida pede para soltar o ladrão e assassino Barrabás. Mas não para por aí. O capítulo 19 dá sequência aos terríveis acontecimentos. Em João 19, versículo 1, Pilatos, mesmo não vendo dolo, manda açoitar Jesus. Você sabe o que era a terrível prática do açoitamento naquela época? O instrumento normalmente usado era um chicote curto, chamado flagellum ou azorrague, com várias tiras de couro simples ou traçadas de diversos comprimentos, nos quais pequenas bolas de ferro afiadas, lascas de ossos de ovelha eram amarradas nas pontas em intervalos. À medida que os soldados romanos batiam nas costas da vítima com toda a força, as bolas de ferro causavam profundos hematomas e as tiras e os ossos de ovelha cortavam os tecidos cutâneos e subcutâneos. Assim, ao passo que o açoitamento prosseguia, os ferimentos dilaceravam os músculos mais próximos do esqueleto e produziam tiras de carne viva que ficavam tremendo à vista de todos. Em João capítulo 19, versículo 2, os soldados colocam uma coroa de espinhos e um manto púrpura em Jesus. Em 19:3, os soldados zombam de Jesus e o chamam de rei dos judeus e o agridem. Em João 19:4, Pilatos apresenta Jesus à multidão declarando não encontrar crime nele, realmente não havia. Em João 19:5, Jesus é trazido novamente diante da multidão por Pilatos, que o apresenta dessa forma: eis o homem, esse homo, em latim. E ao dizer esse homo, eis o homem, diante daquela população desvairada, louca e descontrolada, Pilatos apresentou um Cristo desprovido de glórias, humilhado, sofrido, desfigurado. Um Deus verdadeiro na maior lição de todos os tempos. O Filho de Deus vivo foi subjugado, cuspido, apanhou, sofreu o maior flagelo que um ser humano pode suportar. Foram horas de açoite, noite adentro, até o raiar do sol. Cristo não somente levou socos, bofetadas, chutes e pontapés. Isso era pouco para a máquina romana de punição. Chicotes perfurantes arrancavam sua pele. Outros mais pontiagudos dilaceravam suas costas e ventre. Isso em meio a todo tipo de baixeza humana, de falaria, de gritaria. O sangue lhe era derramado a cada pancada dilacerante. Pele, carne e sangue se fundiu em uma pasta subhumana, apanhado no rosto inchado e sem emitir a luz brilhante lá da transfiguração,
ainda assim, Cristo sofre até o último castigo desnecessário. A coroa de espinhos, que mãos tolas puderam traçar, foi colocado como algo horrendo em sua cabeça. Em seu rosto desfigurado, puro tumor de sangue, massa bruta de flagelo, desce da cabeça à testa a famigerada coroa que lhe foi enterrada na cabeça. Trôpego, quase arrastando, segue Cristo de volta à presença de Pôncio Pilatos, que diz: esse homo, eis o homem, dizendo ele, querendo se livrar da condenação daquele justo. É como se Pilatos dissesse o seguinte: eis o homem. Já não basta o que eu lhe mandei fazer? Já não basta o sofrimento, o açoitamento, o vitupério, o escárnio? Já não basta tudo isto? Eis o homem, vocês querem mais? Em João 19,6, a multidão exige a crucificação de Jesus, apesar de Pilatos mais uma vez insistir que nele não via dolo algum. Em João 19,7, os judeus alegam que Jesus deve morrer por se fazer filho de Deus, por dizer que era filho de Deus. João 19,8, ao ouvir isso, Pilatos fica atemorizado mais ainda. Mas nada bastava a saga de sangue daqueles homens maus. Em João 19,9, Pilatos pergunta a Jesus sobre sua origem, mas Jesus não responde. Em 19,10, Pilatos adverte Jesus sobre sua autoridade para soltá-lo ou crucificá-lo. Era a oportunidade que Pilatos mais uma vez lhe dava para ele dizer qual era a sua origem. Argumento para que Pilatos utilizasse para a sua soltura. Mas Jesus fica calado. Em 19,12, Pilatos tenta mais uma vez soltar Jesus, mas a multidão insiste para que ele seja crucificado. Em João 19,13, Pilatos traz Jesus para fora do pretório e senta-se no tribunal. Em 19,14, Pilatos declara a hora e apresenta Jesus à multidão como o rei dos judeus. Tinha que se cumprir a palavra. E em João 19,15, a multidão insiste na crucificação de Jesus e nega qualquer rei além de César. Justamente os judeus que odiavam Roma. E em João 19,16, Pilatos, finalmente vencido, entrega Jesus para a crucificação. Isso é Páscoa. Todo esse relato de João 18, 19 e culminando no 20 é Páscoa. Não ovos de chocolate. Não. Não festa de celebração. Não. Jesus é a Páscoa. E eu concluo nosso sermão com o capítulo 20, onde João apresenta a consumação final da Páscoa, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. João capítulo 20, versículos 1 e 2. No primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao sepulcro com outras mulheres, logo de madrugada, e percebe que a pedra havia sido removida, e ela corre para contar a Pedro e a João sobre o que havia ocorrido. Haveriam roubado o corpo de Jesus? Seria isto? Em João 20, versículos 3 a 10, Pedro e João então correm ao sepulcro e encontram os lençóis de linho à parte e aquele pedaço de pano que cobriu o rosto de Jesus dobrado e colocado à parte. Mas Jesus não estava lá. João crê ao ver isto. Então os discípulos retornam para casa em grande euforia. Em João 20, de 11 a 14, Maria Madalena, ainda perto do túmulo, chorosa, vê 2 anjos e Jesus, mas não reconhece Jesus. Mas, ao ouvir o som do seu nome sendo proferido pela voz do Senhor, ela então o reconhece e diz: Rabone, era o seu mestre que estava ali, ressurreto, não mais entregue aos braços da morte. E João, no capítulo 20, 15 a 18, Jesus se revela a Maria Madalena. Coisa mais linda. E ele a instrui a não contar nada para os seus discípulos. Instrui a contar para os seus discípulos. Em João 20, 19 a 23, no mesmo dia à noite, com as portas trancadas, percebam, Jesus aparece aos discípulos desejando-lhes paz. Paz seja convosco. E ele então lhes mostra as suas mãos ao seu lado. E Jesus os comissiona a seguir adiante e a fazer a obra do Evangelho. Em João 20, 24 a 25, Tomé duvida da ressurreição de Jesus, dizendo que precisava ver e tocar em suas feridas.
Em João 20, 26 a 29, Jesus aparece novamente aos discípulos, inclusive a Tomé, desafiando a ver sem crer. Esse é um dos grandes desafios para a vida cristã, ver sem crer. Você consegue crer sem ver? Crer sem ver. Repetindo, crer sem ver. Você consegue crer sem ver? Ou você precisa ver para crer? Em João 20, do 30 ao 31, o Evangelho de Jesus é explicado por João. Registra todos esses eventos para que as pessoas creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e tenham vida eterna em seu nome. Esse é o relato do Evangelho, é a conclusão do Evangelho. É o resumo do Evangelho. Isso é Páscoa. Isso é Páscoa. Páscoa não precisa de aparatos, nem de dias especiais, nem de solenidades especiais, nem de presentes especiais. Jesus é o presente da Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa, é Ele a nossa Páscoa, ninguém mais. É isto. Ouçam. A consumação da Páscoa ocorreu em Cristo e deve estar sempre na vida dos discípulos todos os dias. Isto é Páscoa. A consumação da Páscoa começou a acontecer naquela fatídica noite de quinta-feira no horto do Getsemane, quando Jesus, sem buscar se esquivar da prisão, sem buscar se esquivar por entre as sombras das árvores noturnas e sem fugir, entregou-se àqueles que portavam dessas trevas em seus corações e buscavam prendê-lo. Isso é Páscoa. A consumação da Páscoa ocorreu na transformação daquele cenário trágico. À medida que o tempo foi passando e se consolidando no coração dos discípulos, por meio da demonstração da firmeza de caráter e de propósitos inquestionáveis da missão de Jesus, que voluntariamente havia escolhido aquele caminho de morte. Não, ninguém o forçou aquilo, ninguém forçou a seguir aquele caminho, nem mesmo o Pai. Páscoa é ver que os olhos de Cristo estavam repletos de compaixão por seus discípulos, porque Ele os amou, tendo-os amado, amou-os até o fim. Ele não se preocuparia mais com a noite terrível da quinta-feira e o dia da sexta, mas enfrentou de cabeça erguida. A consumação da Páscoa ocorreu quando Jesus foi submetido ao julgamento pelo Sinédrio, o tribunal dos judeus, um julgamento injusto e desrespeitoso às leis judaicas, no interrogatório noturno e mediante violência física e moral, perante o sumo sacerdote Anás, figura asquerosa que havia enriquecido por meio das práticas corruptas, como a exploração dos fiéis na prática do comércio do templo. A consumação da Páscoa revelou-se quando Jesus, no drama intenso de seu julgamento pela autoridade romana, marcado pela manipulação dos judeus para condená-la à crucificação, revelando a distorção da verdade pelo ódio. A consumação da Páscoa ocorreu quando Jesus esteve diante do ambíguo, supersticioso, cínico e fraco Pilatos. Influenciado por suas fraquezas e temores políticos, cedeu à pressão da multidão e entregou Jesus para ser crucificado. Enquanto Barrabás era libertado pela multidão, o que somente simbolizou a escolha da violência em detrimento do amor representado por Jesus. Mas tinha que ser assim, e Jesus sabia disto. Isto é Páscoa. A consumação da Páscoa se deu nos açoites levados por Cristo, na cruz que envergou até o Gólgota. A consumação da Páscoa se deu nos pregos fixados em suas mãos e pés, na lança que furou o seu lado, na coroa de espinhos que suportava, nos dias em que esteve sepultado, mas também na alegria da ressurreição ao terceiro dia, no relato alvissareiro das mulheres, de Maria Madalena, de Pedro, de João e dos demais discípulos. Isso é a consumação da Páscoa. Portanto, querido irmão, é que eu encerro. Se alguém um dia perguntar se você, como discípulo de Cristo, celebra a Páscoa, responda com categoria que a Páscoa já foi consumada em Cristo. Que celebrar a Páscoa seria o mesmo que anular o sacrifício de Cristo na cruz.
Assim, já não teríamos a garantia que nos foi outorgada na ressurreição, porque a morte não pôde detê-lo. Ouçam, a consumação da Páscoa se deu de uma vez por todas. Em Cristo Jesus, Ele é a nossa Páscoa. E nós não precisamos de dias santos, e nem de celebrações de festas judaicas, e nem de ovos de Páscoa. Precisamos apenas de Cristo, nosso Cordeiro Pascal, celebrando para sempre, nele para sempre, dia após dia, eternamente, assim como deve ser. Amém. Você crê? Que Deus te abençoe. Curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus, obrigado por esses momentos de meditação na palavra, nas Sagradas Escrituras. Que o Senhor possa continuar ministrando em nossa vida e dando-nos o conhecimento da Tua palavra, assim como ela é. E muito obrigado, Senhor, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. E não há ninguém que possa retirar do nosso coração a alegria da salvação que há em Cristo Jesus, o nosso verdadeiro Cordeiro Pascal. Obrigado pela Páscoa, Jesus. Obrigado porque o Senhor é a nossa Páscoa. Obrigado porque o Senhor é a consumação da Páscoa. Obrigado, Senhor. E obrigado pelo entendimento que nos é trazido, mercê da Tua palavra, que foi lida e proclamada nessa noite. É a nossa oração, no nome e por amor de Cristo Jesus. Amém.